Você já refletiu sobre o que efetivamente distingue aqueles que permanecem enérgicos na faixa etária dos 70 e 80 anos? Aqueles que iniciam o declínio logo após os 65 anos. Creia ou não, a discrepância pode impressioná-lo. Enquanto muitos indivíduos acima de 60 anos começam a perder competências essenciais para a autonomia, um seleto grupo mantém habilidades notáveis que possibilitam prever tanto sua expectativa de vida quanto sua qualidade de vida. Hoje, apresentarei 7 habilidades específicas que, se você ainda puder exercê-las entre os 65 e 80 anos, o colocará em uma categoria de envelhecimento tão excepcional que a maioria dos médicos raramente a encontra. Estas não são apenas habilidades úteis, mas indicadores significativos que podem adicionar uma década ou mais à sua vida. Permita-me exemplificar isso com a narrativa de Howard, um engenheiro aposentado de 78 anos, que se submeteu a um exame médico de rotina. O médico realizou uma série de exames básicos. Em seguida, analisou os resultados com autêntica surpresa. Howard, ele lhe informou que, conforme estes resultados, suas capacidades físicas e cognitivas correspondem às de um indivíduo com pouco mais de 60 anos. Howard estava atônito. Ele nunca se viu como unique. Ele apenas manteve uma rotina diária ao longo dos anos. Ele desconhecia que tais hábitos mantinham habilidades fundamentais que a maioria de seus pares já havia perdido há muito. Não se tratava de truques impressionantes, mas de indícios evidentes de que o Vardia viveria de 10 a 15 anos a mais do que seus contemporâneos. No vídeo de hoje, explicarei minuciosamente cada uma dessas 7 habilidades, permitindo que você avalie sua condição e identifique ações para permanecer em forma, alerta e autônomo além dos 65 anos. Sinal número 1. Erguer-se de uma cadeira sem auxílio das mãos. Primeiro sinal. Você é capaz de se levantar da posição sentada sem auxílio das mãos. Pode parecer trivial, mas na realidade é um indicador significativo da duração da sua autonomia ou até mesmo da sua expectativa de vida. Estudos indicam que, aproximadamente aos 70 anos, cerca de 60% dos adultos não conseguem mais executar este movimento sem assistência. Pesquisas divulgadas do Journal of Geriatric Physical Therapy demonstraram que essa competência é tão indicativa que é empregada como ferramenta principal de triagem de longevidade. Segundo a pesquisadora principal, doutora Sarah Matthews, a capacidade de se levantar de uma cadeira sem o auxílio das mãos evidencia uma força notável na região inferior do corpo, além de um equilíbrio adequado e uma coordenação neuromuscular superior. Todos os fatores que servem como indicadores diretos da longevidade e da autonomia dos idosos. Considere o exemplo de Deborah, uma professora aposentada de 72 anos residente em Ohio. Durante uma reunião semanal de seu clube do livro, ela notou que, ao contrário de seus amigos, ainda conseguia levantar-se do sofá sem se apoiar no braço ou solicitar assistência a alguém. Ela nunca havia presenciado nada de extraordinário a respeito disso. 6 meses depois, entretanto, 2 integrantes do seu clube sofreram quedas que necessitaram de hospitalização. Enquanto Deborah prosseguia com uma vida ativa, realizando compras, visitando amigos e cuidando do jardim, tudo sem assistência. Deseja avaliar seu equilíbrio imediatamente. Simplesmente cruze os braços sobre o peito enquanto estiver sentado. Agora, erga-se sem se curvar excessivamente para a frente ou utilizar as mãos. Se você consegue realizar isso sem dificuldade, parabéns. Você integra um grupo raro que demonstra sinais de função muscular e equilíbrio superiores. Se você está enfrentando desafios, não se preocupe. Jamais é tardio para abordar esta questão. Um excelente ponto de partida é realizar elevações de cadeira diariamente. Tente realizar 5 repetições todas as manhãs. Assente-se. Em seguida, erga-se sem utilizar as mãos. Se você puder realizar isso apenas uma vez no início, não há problema. Aumente progressivamente. Prossiga dessa maneira e, após aproximadamente 3 semanas, você observará uma melhoria significativa em sua força e estabilidade. É crucial iniciar antes que seus músculos se deterioram ainda mais. Considere isso como um investimento em sua futura autonomia.
Se você é capaz de realizar uma tarefa tão simples quanto levantar-se de uma cadeira, é muito menos provável que necessite de assistência de terceiros posteriormente. Sinal número 2. Manter uma conversa enquanto se caminha. A segunda habilidade que diferencia os idosos de elite é a capacidade de sustentar uma conversa enquanto caminham, sem necessitar reduzir o ritmo ou interromper-se para recuperar o fôlego. Se você observou que alguns de seus colegas interrompem a locomoção ao iniciar a fala, isso não se trata apenas de um comportamento peculiar. Conforme neurologistas da Clínica Mayo, é um indicativo inicial de que há disfunção nos sistemas integrados do organismo. Dr. James Wilson, diretor de Neurologia Geriátrica, observa: realizar simultaneamente as atividades de caminhar e falar demanda um consumo extraordinário de oxigênio, circulação sanguínea eficiente e integração neurológica harmoniosa. Quando um desses sistemas começa a falhar, o primeiro indício geralmente se manifesta em uma situação simples, como caminhar e falar. Considere o exemplo de Gerald, um contador de 76 anos que apreciava passear pelo bairro. Com o passar dos anos, ele observou que seus companheiros de caminhada reduziam significativamente o ritmo ao conversarem ou optarem por caminhar em silêncio, comunicando-se apenas ao pararem. Gerald, em contrapartida, mantinha o ritmo e conseguia participar de discussões complexas sobre finanças ou vida familiar, sem perder a coerência. Ele nunca compreendeu que isso representava algo além de boa resistência. Contudo, 3 anos depois, 2 de seus colegas de caminhada sofreram derrames. Gerald, por sua vez, continuou saudável, ativo e sociável. O médico elucidou que sua habilidade de andar e falar era um indicativo sutil, mas significativo, de excelente saúde cardiovascular e funções cognitivas adequadas. Aqui está uma sugestão que você pode implementar hoje. Durante sua próxima caminhada, tente recitar um poema ou contar regressivamente a partir de 100, mantendo seu ritmo habitual. Se isso for desafiador, inicie com 30 segundos de caminhada e fala. Gradualmente, aumente para 1 minuto, depois 2, e assim por diante. Lembre-se, isso não é apenas um exercício físico, mas também um treinamento cognitivo. Ao procrastinar o início, a reconstrução dessas conexões neurais pode se tornar mais desafiadora. Considere isso como um exercício cognitivo que mantém tanto o corpo quanto a mente em excelente condição. O terceiro sinal, que é sutilmente simples, consiste em equilibrar-se em um pé por mais de 10 segundos. Você é capaz de manter o equilíbrio em um pé por pelo menos 10 segundos sem apoio. Embora possa parecer trivial, algo que você realizava com facilidade aos 10 anos, na verdade é um indicativo significativo do risco de mortalidade à medida que envelhece. Um extenso estudo publicado no British Journal of Sports Medicine acompanhou mais de 1.700 adultos e revelou uma descoberta surpreendente. O Dr. Cláudio Gil Soares de Aro, pesquisador principal, relatou que indivíduos incapazes de manter o equilíbrio em uma perna por 10 segundos apresentavam 84% mais probabilidade de falecer na década subsequente em comparação àqueles que conseguiram. Este fator é mais preditivo do que idade, gênero ou determinadas doenças crônicas. Notável para um teste tão simples, não é? Alice, 74, é um excelente exemplo. Ela realizava exercícios de equilíbrio desde sua aposentadoria, frequentemente permanecendo em pé sobre um pé enquanto escovava os dentes. Sua irmã Irene, também com mais de 70 anos, considerou isso absurdo. No entanto, 3 meses depois, Irene tropeçou na cozinha, fraturou o quadril e enfrentou complicações que restringiram permanentemente sua mobilidade. Durante esse período, Alice manteve-se ativa e autoconfiante, viajando e executando suas atividades diárias sem receio de quedas. A boa notícia é que o equilíbrio pode ser aprimorado a qualquer momento, independentemente da idade. Para iniciar, posicione-se próximo a uma superfície de trabalho ou a uma cadeira robusta para maior segurança. Erga um pé do chão por 5 segundos, em seguida, altere os pés. Procure realizar 3 séries por pé diariamente. Gradualmente, amplie a duração para 10 ou até 15 segundos.
Este exercício pode ser integrado à sua rotina diária enquanto aguarda o café, assiste ao noticiário ou escova os dentes. Você pode experimentar uma leve instabilidade inicialmente, mas isso é apenas seu corpo se adaptando para recuperar o equilíbrio. Não aguarde um colapso significativo para reconhecer a importância do equilíbrio na vida diária. O quarto sinal é uma boa memória para nomes e eventos recentes. O próximo sinal está diretamente associado ao envelhecimento cerebral. Você consegue recordar nomes de indivíduos e pormenores de diálogos recentes? Se sim, você integra uma minoria cada vez mais escassa de adultos mais velhos que preservam funções cognitivas superiores. Contrariamente à crença comum de que a memória inexoravelmente se deteriora com a idade, neurocientistas da Escola Médica de Harvard afirmam que um declínio significativo na memória, ao ultrapassar os 60 ou 70 anos, não é considerado normal. A doutora Emily Carson from Harvard explains, "When older individuals exhibit good memory for names and recent events, we observe strong patterns of cerebral connectivity." Isso está intrinsecamente relacionado à resiliência frente à demência e à longevidade geral. Walter, 75 anos, é uma evidência concreta disso. Em uma celebração de aniversário familiar, ele não apenas recordou os nomes de todos os convidados, incluindo parentes distantes, mas também se lembrou de pormenores de diálogos que ocorreram meses antes. Seu filho adulto fez uma brincadeira aqui. Walter possuía uma memória mais perspicaz do que a de qualquer um deles. Na verdade, não se tratava apenas de um artifício. Estudos indicam que indivíduos mais velhos que preservam esse tipo de memória após os 65 anos diminuem o risco de demência em quase 50% e frequentemente vivem de 7 a 10 anos a mais do que aqueles com declínio de memória normal. Como preservar uma memória eficaz? Inicie com uma estratégia elementar. Ao conhecer alguém, pronuncie seu nome em voz alta e associe-o mentalmente with um detalhe singular, como sua profissão, passatempo ou até mesmo seu estilo de cabelo. Antes de adormecer, dedique um instante para refletir sobre as pessoas que você conheceu e as lições que adquiriu a respeito delas. Esta revisão diária contribui para o fortalecimento das conexões neurais. Ainda que você não recorde todos os nomes inicialmente, a prática contínua contribuirá para seu aprimoramento ao longo do tempo. A consistência é fundamental. Não cometa o equívoco de afirmar que a perda de memória é uma consequência do envelhecimento. Indivíduos que preservam suas capacidades mnésicas até os 70 ou 80 anos frequentemente o fazem por meio de um estímulo cerebral ativo diário. Indique o número 5, dorma profundamente e desper revitalizado. Você costuma dormir profundamente na maioria das noites e acorda sentindo-se genuinamente descansado. Se afirmativo, você possui uma vantagem significativa que é bastante incomum após os 65 anos. A privação do sono está correlacionada a diversos problemas, incluindo inflamação, doenças cardiovasculares e deterioração cognitiva. Dr. Richard Thompson, do Centro de Ciências do Sono da Universidade de Stanford, afirmou: "Nossa pesquisa indica que indivíduos mais velhos que dormem regularmente e com qualidade superior apresentam significativamente menos inflamação, melhor função cerebral e uma redução de aproximadamente 1/3 no risco de eventos cardiovasculares." Diana, aos 77 anos, é um excelente exemplo. Ela estabeleceu o sono como sua prioridade suprema ao longo de sua vida. Mantinha um horário regular para dormir, restringia o consumo de cafeína e seguia um ritual relaxante antes de apagar as luzes. Enquanto seus amigos se tornaram dependentes de medicamentos para dormir ou se queixavam de insônia recorrente, Diana dormia profundamente e despertava revigorada. Subsequentemente, seu médico informou que sua eficiência de sono assemelhasse à de um indivíduo na faixa etária dos 50 anos, o que em grande medida elucida porque ela evitou muitos dos problemas de saúde que seus pares enfrentaram. Como você pode aprimorar seu sono a partir de hoje à noite? Primeiramente, estabeleça um horário para dormir e mantenha-o, mesmo nos finais de semana. Evite o uso de dispositivos eletrônicos por pelo menos 1 hora antes de dormir, pois a luz azul emitida por telefones e televisores interfere na produção de melatonina. Mantenha o ambiente do quarto em uma temperatura fresca,
idealmente entre 18 e 20 graus Celsius, para a maioria das pessoas. Caso desperte durante a noite, evite verificar as horas, pois isso apenas exacerba a ansiedade. Se você utiliza hipnóticos, considere discutir com seu médico um plano para uma transição gradual ao sono natural. Embora possa ser desafiador inicialmente, os benefícios a longo prazo do sono não medicado são substanciais. Não subestime a relevância deste processo. É durante o sono que seu corpo repara células, elimina toxinas do cérebro e regula hormônios. Idosos que conseguem preservar um sono de qualidade podem, de fato, prolongar sua vitalidade. O sexto sinal refere-se a interações sociais e funções cognitivas. É possível manter um diálogo equilibrado sem monopolizar a conversa ou reiterar a mesma narrativa repetidamente. Embora isso possa parecer uma característica de personalidade, psicólogos e neurocientistas sustentam o oposto. Na UCLA, a DRA, Amanda Sutton e sua equipe descobriram que os adultos mais velhos que praticam a reciprocidade conversacional apresentam uma atividade mais saudável no córtex pré-frontal, conforme explica. O córtex pré-frontal é responsável por regular o comportamento social, o controle dos impulsos e a autoconsciência. Com o agravamento da deficiência ao longo da idade, os indivíduos frequentemente perdem a habilidade de avaliar sua própria fala ou audição. No entanto, aqueles que preservam o equilíbrio em suas interações verbais frequentemente exibem uma função executiva notável. Um exemplo é Victor, de 81 anos, que é amplamente estimado por amigos e familiares. Enquanto muitos de seus colegas se isolavam ou monopolizavam as conversas, Victor escuta os outros, formula perguntas pertinentes e compartilha apenas o que é necessário, sem dominar a discussão. Ele desconhecia que sua habilidade de comunicação equilibrada estava associada a um elevado desempenho cognitivo. Deseja aprimorar essa habilidade. Na próxima conversa, atente-se à duração de suas intervenções. Se notar que está falando por mais de um minuto, faça uma pausa e permita que a outra pessoa se manifeste. Estabeleça a meta de formular pelo menos 2 perguntas para cada narrativa que compartilhar. Procure resumir o que seu interlocutor expressou antes de apresentar sua própria perspectiva. Essa prática de escuta ativa é um exercício mental sutil que aprimora os circuitos neurais associados às funções executivas. Pode auxiliar na manutenção da vigilância muito além da idade em que a maioria das pessoas inicia o declínio cognitivo. Não subestime a singularidade dessa competência social. Aos 75 anos, uma significativa fração de idosos apresenta um declínio acentuado na habilidade de interpretar sinais sociais. Se você notar que está se comunicando mais do que anteriormente, talvez seja o momento de implementar algumas alterações conscientes. Nunca é tarde para exercitar seu cérebro, a fim de manter a consciência social e a robustez cognitiva. Sinal número S. Adaptação às novas tecnologias sem resistência. O sétimo sinal indica que você aprende e se adapta a novas tecnologias sem frustrações significativas. Seja utilizando um smartphone para novos aplicativos ou um tablet para se comunicar com seus netos, sua receptividade a essas ferramentas digitais reflete sua flexibilidade cognitiva. Um estudo realizado pelo AgileLab, sob a direção do Dr. Joseph Coughlin, revela que a disposição para adaptar-se à tecnologia é um dos principais indicadores da autonomia prolongada e da mitigação do declínio cognitivo em indivíduos idosos. O estudo afirma: constatamos que os idosos que desejam permanecer informados sobre as novas tecnologias exibem uma neuroplasticidade notável. A adaptabilidade não apenas facilita a vida cotidiana, mas também está associada ao uma saúde cerebral superior. Emily, aos 76 anos, é o exemplo ideal. Enquanto muitos de seus amigos se queixavam de estarem muito velhos para aprender sobre smartphones, Emily participou do Conversa sem hesitação. Com a eclosão da pandemia, ela adaptou-se perfeitamente a consultas médicas virtuais, compras online e aulas de esportes digitais. Em contrapartida, seus colegas, menos versados em tecnologia, experimentavam um crescente isolamento. Contudo, a estratégia de Emily transcendeu a mera conexão.
Cada nova competência digital fomentou novas conexões neurais em seu cérebro, aprimorando, assim, sua reserva cognitiva. Se a tecnologia o intimida, considere adquirir uma nova habilidade que sempre evitou, como criar uma conta bancária online, organizar suas fotos no armazenamento em nuvem ou aprender a enviar mensagens de voz. Dedique apenas 10 minutos por dia a essa prática. Além disso, substitua o pensamento: estou velho demais para isso, pois ainda não aprendi. A alteração dessa mentalidade pode transformar substancialmente sua curva de aprendizado, ativando circuitos neurais que facilitam descobertas. É importante notar que, aos 70 anos, mais de 60% dos adultos apresentam considerável resistência às inovações tecnológicas, mas você não precisa ser um deles. Pequenas ações podem resultar em grandes impactos, promovendo sua agilidade mental e engajamento social.